Olá, meu nome é Haroldo José Fogo, eu vou falar um pouco da minha trajetória profissional. Eu divido em fases. A primeira fase, a fase dos primeiros passos, foi quando eu entrei no Senai São Paulo, me formei torneiro mecânico, fui trabalhar numa indústria alimentícia na área de manutenção, fazendo peças, consertando máquinas. Tive um período de parada antes do serviço militar, fiz vários cursos no Senai nesse período, mecânico diesel, soldador, preparador de torno automático, e entrei para o serviço militar na cavalaria em São Paulo e trabalhei como ajudante de mecânico lá no quartel, fazendo manutenção de viaturas, funilaria, consertando escapamentos e também na parte de material bélico, um pouco na parte de material bélico. Depois que terminou o serviço militar, eu entrei numa indústria mecânica na Zona Norte, trabalhando na fabricação de peças para máquinas operatrizes. Essa foi a primeira fase da minha carreira profissional, durou mais ou menos 7 anos. A segunda fase, que eu chamo de ascensão, foi quando eu me formei técnico de mecânica, entrei numa empresa da área de consultoria e engenharia para acompanhar obras como inspetor de solda na construção de gasodutos na Zona Leste de São Paulo. Nessa época também eu já estava na FATEC São Paulo, entrei no vestibular, pelo vestibular, para estudar como tecnólogo de mecânica na área de soldagem. Fiquei até 91 nessa área de inspetor de solda, de construções soldadas. Foi quando eu entrei no serviço público, através de um concurso, fui ser tecnólogo de manutenção, tecnólogo de mecânica, de manutenção de máquinas de terraplenagem e máquinas de transporte lá no campo, na administração regional, atual subprefeitura de Campo Limpo. Fiquei até 93. Foi quando eu voltei para a área de construção, como técnico de controle de qualidade, fiquei até 94. Depois uma empresa, uma construtora me chamou para ser supervisor de controle de qualidade, mais ou menos na mesma área, só que agora como conversão do uso do gás de nafta para o gás natural. Então, essa minha fase de ascensão durou mais ou menos 13 anos. Aí eu entro na terceira fase, que eu chamo de auge, que durou cerca de 20 e poucos anos. Foi quando eu comecei como técnico, como gerente, numa indústria argentina, de origem argentina, que veio aqui para o Brasil para trabalhar na expansão das redes de gás natural da cidade e do interior de São Paulo. Então eu fiquei como gerente de QSMS, qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. E foi quando a segurança do trabalho definitivamente entrou na minha carreira. Foi nessa fase também que eu terminei a formação de engenheiro da qualidade na Universidade de São Paulo, e aí entrei também no curso de engenharia, me formei em engenheiro ambiental e depois engenheiro de segurança do trabalho. Trabalhei na indústria argentina até 2006, depois fui para uma grande construtora nacional e trabalhei um tempo em São Paulo, depois fui transferido para o Rio de Janeiro, onde fiquei 14 anos lá, trabalhando na construção pesada, numa obra de uma siderúrgica, e depois numa obra de requalificação urbana, preparação da cidade do Rio de Janeiro para os grandes eventos internacionais. Nessa fase eu já era gerente de QSMS, organizava os times de técnico de segurança, a parte documental de segurança do trabalho e tudo mais que era relativo à segurança e também ao meio ambiente. Tá? Depois eu fui ser consultor numa empresa de navegação, um estaleiro, e principalmente na parte de segurança, meio ambiente e saúde. E na quarta fase, que é a fase que eu chamo de reinvenção, que como consultor trabalhei elaborando material educativo para uma escola, aulas, e agora eu sou especialista em planejamento educacional na área de segurança do trabalho para uma entidade educacional aqui de São Paulo. Bom, esse foi, em poucas palavras, a minha trajetória e a minha formação profissional. Em seguida, vou falar da minha experiência em reunião com organizações governamentais relativas à segurança do trabalho.
Na verdade, eu, como falei nas outras fases, né, da minha participação, né, nesse certame, eu não tive uma participação em grupos técnicos. Eu vou falar um pouco da minha experiência no contato com fiscalizações do trabalho que eu tive nas empresas em que eu já era executivo. Bom, quando eu era gerente de QSMS em São Paulo, eu tive uma fiscalização, né? Um auditor fiscal foi numa obra da empresa que eu trabalhava, em Mauá, e nos autuou dizendo que aquela obra não atendia a parte das condições de vivência, né, para os trabalhadores que estavam fazendo o serviço. Lembrando que a obra nossa ela tinha uma extensão que chegava às vezes a 2, 3 quilômetros, frentes de obra espalhadas pela avenida, né, na Avenida do Estado, no caso. E aí ele convocou um representante da empresa para conversar na Secretaria do Trabalho. Aí, na data marcada, eu fui lá e eu tive uma conversa com ele, explicando que a NR18, na época, né, nós estamos falando aqui de início dos anos 2000, ela tinha uma concepção muito voltada para as obras verticais, para as obras de edifícios, que ela precisava ter uma visão mais adaptada para outros tipos de obras que não fossem com essa característica localizada, que ao invés de canteiros você tinha frentes de trabalho, tinha frentes de serviço. Bom, em muitas coisas ele tinha razão mesmo, sabe? As coisas foram avançando, hoje as obras mesmo as mais espalhadas, as características mais horizontais, as de estradas ou de redes de tubulação, elas têm que ter uma infraestrutura de vivência muito boa, comparável àquelas de obras verticais. Mas esse foi um detalhe da discussão que eu tive, uma conversa, na verdade, lá na Secretaria do Trabalho, onde eu fui convidado a conversar com ele. Outra experiência foi nas fiscalizações do trabalho que tive na empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro, numa das empresas que eu trabalhei no Rio de Janeiro. A auditora fiscal do trabalho veio ver o assunto de desvio de função de um ajudante que executava uma tarefa para a qual ele não estava classificado, ou seja, um ajudante não pode fazer um serviço além do que ele tem de treinamento e formação. Para ele assumir a responsabilidade de um serviço, por exemplo, de operar um martelete rompedor, ele precisava, além do treinamento, ele precisava ter a classificação, porque senão poderia ser uma grande fonte de acidentes, como de fato estava acontecendo no estado do Rio de Janeiro na época. Isso foi um aprendizado interessante, porque o planejamento da preparação do pessoal tem que acompanhar também a parte legal, né, de você ensina uma coisa nova, sob supervisão, depois promove a pessoa e aí depois coloca ela para trabalhar com acompanhamento para ver se ela desempenha bem a função. Um outro caso foi dos terceirizados. A gente tinha contratadas, né, e as contratadas tinham problemas de não pagar insalubridade, no caso, os serviços de asfalto para as pessoas que lançavam asfalto, rasteleiro, acabador de asfalto. Esses todos tinham que receber pagamento de insalubridade por avaliação qualitativa. E nós convocamos os representantes da empresa contratada para poder fazer a correção. Depois, na data marcada, a auditora fiscal foi para conferir toda a papelada, os registros, o laudo, enfim. Essa foi a experiência. Não é propriamente uma discussão num grupo técnico, mas foi uma tratativa com a organização governamental.